Olá, seja muito bem-vindo ao curso de formação política para as mulheres. Meu nome é Cristiane Jolanda, sou diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins, coordenadora estadual do Tocantins da Coalizão Nacional de Mulheres. Seja muito bem-vindo a essa formação que te convida a refletir um pouco mais sobre a política e qual é o seu lugar, qual que é o seu papel nesse lugar. Como se tornar esse ser cada vez mais político que sabe articular com a sua realidade. E no dia de hoje nós temos convidadas maravilhosas. Apresento a vocês as nossas companheiras Julieta e Rafaela. E agora eu convido a Julieta e a Rafaela a se apresentarem para vocês conhecerem um pouquinho melhor delas. Eu falo de Palmas, Tocantins, sou uma mulher negra, estou de cabelos soltos, cacheados, brincos de argola, batom vermelho e uma blusa vermelha também. Atrás de mim tem uma parede branca. Então recebam com todo carinho agora Julieta Paredes, por favor, se apresente para nós. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, meu nome é Julieta Paredes, eu sou do povo Aymara, sou indígena, sou feminista comunitária. Bom, minha forma de minha presente de corpo que me deu a Pachamama, a mãe natureza, eu sou de pele oscura, sou indígena, minha blusa é azul e atrás de mim está um tecido que é um tecido vermelho, que é tecido de meu território. Rafa. Boa noite a todas, a todos que estão aqui com a gente. Meu nome é Rafaela, eu falo da cidade de São Paulo. Eu sou mãe, sou trabalhadora, sou feminista comunitária e eu sou uma mulher negra. Estou com uma camiseta roxa, tenho cabelo cacheado, mas estou com o cabelo preso e atrás de mim tem uma parede branca também. Tá bom, sejam muito bem-vindas. E a pauta do dia, o tema dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, é falar sobre feminismo comunitário. Então vamos lá. O que seria, o que é, como é que se apresenta o feminismo comunitário? Como é que ele surge? Bom, o feminismo comunitário é a resposta desde as mulheres empobrecidas das periferias, dos bairros, das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras, das mulheres que não são acadêmicas, das mulheres indígenas. Mas todo este feminismo comunitário se constrói em base a la memoria de luta das mulheres indígenas, porque as mulheres indígenas somos as originárias deste território. E nestes territórios temos uma história de lutas. Temos uma evidencia que nós sempre habíamos existido, porque hoje nós ainda existimos e existimos lutando por nossos territórios e propondo, não solamente em Pindorama, Brasil, que assim como se chama, não é só Brasil, antigamente se chamava Pindorama, mas em todo o nosso continente de Abya Yala. O feminismo comunitário é a resposta a todo um pensamento nascido longe daqui, em Europa, longe do mar, longe, onde vivem os portugueses, os espanhóis, os ingleses. Aí nasceu um pensamento que quer dizer a todo o mundo e às mulheres do mundo que elas, lá em seu território, sabem tudo das mulheres para todo o mundo de mulheres e que elas podem a nós indicar por que lutar, como lutar e por que coisa devemos lutar. Então nós havíamos falado, um momentinho, como que lá, longe de nosso território, longe de nossas vidas, longe de nossos problemas, como é que vão saber o que nós
precisamos, lo que nós queremos e por que nós lutamos. E que problemas confrontamos em nossos territórios, em nossos países, em nossas aldeias, em nossas comunidades, em nossas famílias. Então, é aí que surge lá em Bolívia, el año 2006, surge una respuesta que nos llamamos descolonización, es decir, sacar fuera, mandar embora ese pensamiento colonial que hace acreditar a nós que essas mulheres que vivem longe de nossos territórios, lá em Europa, porque têm pele branca, porque han estudado, porque escrevem livros, que elas sabem, não? Então, nós havíamos falado, temos que descolonizar, es decir, sacar de nossa mente que somos uma colônia, que somos alguém que tem que rendir homenagem, obediência a esses territórios. Então, o feminismo comunitário nasce dessa dignidade, dessa inteligência e dessa memória de las mujeres indígenas que lutamos en este territorio, que ainda lutamos y que hoy somos hermanas de obreras, de hermanas quilombolas, somos hermanas de las hermanas de periferia, de las hermanas y hermanos empobrecidos, de todas las hermanas y hermanos que están sufriendo. Eso puedo falar en principio, mas aquí también está mi hermana Rafaela. Rafa. O feminismo, né, ele nasce em Pindorama e ele nasce no Brasil a partir, né, apresentando para a gente as lutas, a partir das lutas das mulheres europeias. Né? O feminismo comunitário vem fazer um convite para a gente refletir, um convite não, uma convocação, né, para a gente refletir sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias e organizar a nossa luta a partir dos nossos corpos, a partir das nossas histórias, das nossas memórias, nos nossos territórios, junto com as nossas comunidades, né? Então, o feminismo comunitário hoje, né, eu costumo dizer que ele tem sido um presente para nós mulheres, porque ele vem dialogar com as mulheres que não estão nos livros, que não estão registradas nas histórias, mas o feminismo comunitário vem propor para a gente, né, conseguir discutir com as nossas mães, com as nossas avós. Um grande exemplo para mim, né, é que a partir do feminismo comunitário, na minha vida, eu consegui conversar sobre as lutas, as memórias, né, das mulheres que me antecederam com a minha mãe, por exemplo, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Porque esse feminismo europeu, ele nasce a partir dos corpos daquelas mulheres, né? E mulheres que têm tantas dificuldades, que têm tantas lutas para sobreviver, que têm que criar teus filhos, né? Que muitas vezes são mais de um, em condições muito precárias, né? Que o sistema vem calejando os nossos corpos, né? É muito difícil elas conseguirem entender essa proposta que não vem da realidade delas, né? Então, o feminismo comunitário, né, a gente tem discutido a partir, né, da nossa realidade mesmo, né? Da realidade que a gente vive, a partir das nossas comunidades, o que a gente está fazendo, quais são os problemas que estão acontecendo nas nossas comunidades, quais são os problemas que estão acontecendo na nossa vida, né? A gente tem aí, né, nós mulheres nessa sociedade, temos um papel de cuidadora, né? De cuidar das crianças, depois cuidar, né, muitas vezes, das pessoas idosas que tem nas nossas famílias, né? Quem assume esse papel somos nós mulheres, né? Então, como que a gente vai discutir essas questões, né? Então, são questões que nascem do nosso cotidiano diário, né? Então, o feminismo comunitário dialoga, né, com essa realidade cotidiana de todas as mulheres, como diz a Julieta, né? A gente constrói a partir da realidade de cada uma de nós, né? Mulheres trabalhadoras, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres periféricas, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Nasce na Bolívia, né? Mas se estende aí por Abya Yala, né?
está hoje aqui no Brasil, está em Pindorama, como a gente vem chamando, né? Vem resgatando esse nome, né? E aqui a gente tem contribuído, né, para a gente nos encontrar enquanto identidade, né? Encontrar essa nossa, entender esse caminho, né? De nós mulheres que nascemos nesse território, como que vem sendo construída, como que essas mulheres que vieram antes de nós e que não têm suas histórias registradas, né? Como que elas viviam, quais eram suas lutas, porque já existiam lutas, né? Então, o feminismo comunitário é a luta, né, de qualquer mulher em qualquer tempo histórico, né? Sim, e é importante a gente lembrar, porque a memória às vezes para a história se torna curta, mas é importante a gente lembrar que nós tivemos uma invasão do território, e na invasão desse território restou também várias formas de colonização. Uma mentalidade colonizada, onde o povo latino-americano, nessa formação dos corpos, o corpo do colonizador se afirma sobre o corpo do colonizado na forma da escravidão, da submissão, e isso faz com que o colonizado e quem ficou aqui, e somos filhos dos filhos dos filhos dos filhos de todas essas mães, construa uma mentalidade como se fosse inferior. Mas não repara que isso é implantado. Isso é uma mentalidade que foi massacrada, que foi implantada para que seja reproduzida. Então, o convite do feminismo comunitário, eu percebo que essa descolonização é essa retirada de todas essas máculas que restaram desse processo de colonização, inclusive de uma mentalidade de inferiorização. As soluções melhores e mais adequadas para os nossos territórios, para os nossos locais, para as nossas comunidades, são dadas pela comunidade. Não é para esperar que um colonizador venha de fora ou que uma ideia seja importada porque ela está legitimada por determinados tipos de conhecimento. Todos os conhecimentos são válidos, todos os saberes são válidos. E é o reencontro isso, né? Certo, mas por que nós nos chamamos feministas comunitárias, não? Se nós estamos falando de descolonização. Então, porque temos que ter estratégias de posicionar nossos corpos, nosso pensamento, nossa memória, nossas lutas, nossos desejos e nossas propostas. Temos que ter estratégias de como posicionar em um mundo globalizado. Tenho entendido que este espacio es para mujeres que quieren participar en política. Entonces, como mujeres que estamos haciendo política, ¿qué significa para nos feministas comunitarias hacer política? Es confrontar los poderes instituidos, los poderes que ese mecanismo da democracia fala. Democracia. ¿Qué significa democracia? Governo do povo. Mentira, não é o povo. E muito menos as mulheres do povo. Mas, tá bom, é democracia, temos que ir a eleições, tá bom. Isso é uma parte da atividade política, é uma parte. A atividade política, em realidade, é confrontar em sua organização os poderes de lideranças que são corruptas, os poderes de seu bairro, de gente que se apropria de la vida de seu bairro. Então, é isso para nós o sentido amplo da política. Certo, também temos que estar participando em lo que é a vida pública, es decir, ser veladoras, ser diputadas, ser senadoras, estar en el gobierno, sin duda. Y tenemos que prepararnos también como mujeres para eso. Mas para prepararnos para eso, tenemos que saber qué es hacer política. Hacer política es confrontar poderes que hacen mal a nossas comunidades, a nosso povo, a nossas crianças, a nossos jovens. Isso é fazer política. Então, você pode enfrentar politicamente em seu barrio,
en el gobierno municipal, en la prefeitura, en el governo federal. Você pode fazer política. E o que nós estamos falando deste feminismo comunitário é articular todas essas formas de fazer política. Não é solamente que está candidateando para vereadora. Não. E não se hace política solamente quando tem eleições e vai a votar. Não, não. Mesmo as eleitas, mesmo o voto, uno tem que controlar depois. Tem que saber se essa vereadora, vereador, se esse deputado está fazendo o que falou. E para isso, temos que organizar-nos. Para isso, temos que saber fazer política desde nosso imediato, desde nossa aldeia, desde nossa comunidade, desde nosso bairro, desde de nosso sindicato, aí onde nós estamos. Só complementando, né, Julie, o nosso corpo é uma existência política, né, de resistência dentro desse sistema, né. Quando a Julie traz isso, né, e o feminismo comunitário tem trazido e tem refletido isso com a gente, né, que nós mulheres, a gente é submetida, né, dentro dessa sociedade a um sistema tão cruel, de uma jornada que passa a ser 3, 4 vezes, né, quádrupla, né, cuidando do filho, cuidando da casa, todas as questões que estão colocadas para a gente, e fazer política, chegar nesse lugar, é um lugar de resistência, né? Então, nesse fazer política tem várias questões. Por exemplo, o feminismo comunitário sempre propõe para a gente escrever. E para nós mulheres é tão difícil quem consegue desenvolver a escrita, quem consegue ter tempo de sentar lá, escrever um livro, escrever um texto, né? Que isso para a gente é um ato político, a gente conseguir escrever, registrar nosso posicionamento, o posicionamento da nossa comunidade, o que a gente está pensando nesse momento, quais são as nossas propostas. Essas são questões políticas para a gente, porque isso é fazer política, refletir sobre a nossa realidade é fazer política. Lutar para mudar essa realidade também é fazer política. E daí existem várias ferramentas, como a Júlia colocou, né? Uma das ferramentas é ocupar os poderes legislativos, né? Aí disputar os cargos, mas ele não é a única ferramenta, né? E ele também não pode ser a última ferramenta, ele tem que ser parte do processo, né? Acho que o mais importante é a gente conseguir organizar a nossa comunidade, né? Organizar as nossas pautas, né? Entender por que a nossa comunidade ela existe daquela forma, né? Resgatando, então, a nossa memória, né? As memórias dos que vieram antes da gente, né? Entendendo a história dos povos originários, a memória dos povos originários que estavam aqui antes da gente, né? Então, como que a gente pensa tudo isso, né? Pensar e articular tudo isso, né? É fazer política, né? Diariamente na vida, né? Sim, e vocês falaram que tem um convite, né? Porque existem outras formas de se pensar o feminismo, mas então o feminismo comunitário convida também a todas as outras que trabalham na esteia do feminismo para poder pensar e refletir a partir desse lugar também, né? Certo. Não só existe um feminismo estatuído como marca original ou como marca impositória. Como eles vão se relacionar? Certo. Qual o convite que o feminismo comunitário faz? Tá. Qual é a diferença? Primeira coisa, nós não estamos brigando com as feministas, não estamos brigando, nem competindo, nem falando que nós somos melhores. Nós não somos feministas comunitárias. Mas por que fazemos ênfase nisso? Por que remarcamos? Não somos feministas comunitárias, porque nós lutamos por a comunidade. Que é a comunidade? Às vezes aqui, quando falamos de comunidade, se compreende, antigamente se chamavam favelas, não? E agora se chamam comunidades. Não tem que ver com isso. Mas também tem que ver, pero a comunidade é um conceito, é uma ideia, um imaginário de como nós queremos viver. É decir,
que é a comunidade para nós? Para nós somos comunidade homens, mulheres, pessoas intersexuais e nossa mãe e irmã natureza. Isso é nossa comunidade. Repito, para nós, feministas comunitárias, a comunidade é homens, mulheres, pessoas intersexuais e nossa mãe e irmã natureza. Então, nós não vamos por la vereda, por el camino que nuestras hermanas feministas van, que ellas son mujeres que se confrontan con los hombres en cuanto a sus derechos, porque no, nós não estamos nesse tipo de luta, mas nós vamos a lutar contra o machismo em nossas comunidades, reconhecendo também que machistas somos as mulheres, Também. mas de nosso machismo beneficiamos a los homens. E isso temos que mudar. Os machistas que são homens, eles se beneficiam a si mesmos. Essa é a diferença, não? Então, nós vamos a afirmar nossos corpos, como falava Rafaela, não? Nossos corpos que lutam, vamos a afirmá-los, dignificá-los. Dignidade de ser mulheres, orgulho de ser mulheres, agradecimento, gratidão à natureza, a nossa mãe, a nosso pai, mas principalmente a nossa avó, a nossa mãe, por haver parido nós mulheres. Celebrar que somos mulheres e que somos um olho de nossa comunidade. E o outro olho são nossos irmãos. E temos que celebrar os corpos deles. Agradecer, gratidão à Pachamama, gratidão à mãe, à sua avó, a seu pai também, por ter a eles. Porque somos uma comunidade. E gratidão à nossa mãe e irmã natureza, que dá nosso alimento, dá nosso aire, da nossa chuva, a água. Então, tudo isso, nós refletimos e lutamos aí adentro, afirmamos nossos corpos de mulheres, sabemos que estamos violentadas, sabemos que há essa discriminação, mas o que nós queremos é fazer uma luta por transformar essas relações de violência que viene de nuestros hermanos hombres machistas, sí, en nuestra comunidad. Resolver esa violencia para lutar contra otras violencias, porque no es la única violencia. Las mujeres indígenas, pretas, negras, de periferia, no es la única violencia la que viene de nuestros hermanos, maridos, pais, no es la única violencia. Temos que enfrentar a violência do empobrecimento, da superexplotação. Isso que Rafa estava falando, a doble, triple jornada. Então, essas outras lutas para lutar contra a jornada laboral, bueno, isso sabe mais Rafa, vou deixar para que ela desenvolva, não? Mas vamos a lutar contra um sistema. A esse sistema nós chamamos patriarcado. E é uma luta que se faz junta, né? No coletivo. Não é uma luta que se faz e aí está a Rafa para explicar essa luta, agregando não? pessoas. Sim. Sim. A gente, como a Julie disse, né? É bem isso, assim. Não tem uma disputa aqui. O que tem é que toda a contribuição, né? Aqui em Pindorama, que vem do movimento feminista até hoje, ele é insuficiente para as dores que as mulheres das nossas comunidades, dos nossos territórios estão sentindo, né? A gente tem duas questões, né? Se a gente caminhou até os dias de hoje, né? Fazendo tantas lutas, por exemplo, e se o problema fossem, né, só a questão de você criar algumas leis, né, intensificar algumas prevenções que vêm sendo feitas, o feminicídio não tinha crescido tanto nos últimos anos. Qual é a resposta para isso? Por que a gente se encontra numa crise
intensa nos dias de hoje? Por que que ainda, né, com toda... Vou recomeçar, né? Nos anos 90, ali, final dos anos 80, 90, 2000, tinha-se toda uma propaganda, né? Que nós mulheres, para ser bem, que a gente tinha uma abertura para a gente ser bem sucedida, a gente tinha um mercado de trabalho ali, a gente entrando no mercado de trabalho, vagas, né? A gente tinha várias oportunidades, né? Só que, assim, isso vai hoje, né, trazendo várias outras questões para a gente, né? Por exemplo, a gente tem a vaga de trabalho, mas a gente continua ganhando menos do que os homens. O sistema patriarcal, né, se apropriou das nossas lutas contra nós mesmas, né? Nos deu... ele vai se modificando, né? Então, chega a necessidade de colocar as mulheres no mercado de trabalho. Nisso, gera também o número de desemprego com os homens aumenta, né? E a gente vai e assume os postos de trabalho, mas a gente assume ganhando a metade do que eles ganhavam. Isso significa que a renda das nossas famílias vai diminuir. E os problemas sociais dentro das nossas casas vão aumentar. E a gente agora chega num momento que a gente está exausta, doente, com várias, muitas vezes com os companheiros desempregados dentro de casa, e tendo que assumir esse papel de assumir a casa, as responsabilidades, né? E eu sinto que essas questões, né, profundamente, assim, não estavam sendo discutidas no movimento, né, feminista que eu conhecia. Então, quando eu conheço o feminismo comunitário, eu tenho a oportunidade de pensar a partir da minha realidade, de chegar para as minhas irmãs e discutir isso que eu estou discutindo aqui com vocês, de dizer, olha, tá difícil, né? Tá difícil dentro de casa, né? Então, quando a Julieta traz esse conceito de comunidade, né? Para mim, a primeira comunidade minha é minha família, aqui meu núcleo familiar, né? Eu, minha filha, meu companheiro, esse é meu primeiro núcleo de comunidade. Meu segundo, meu trabalho, meus companheiros de trabalho, ali, meu local de trabalho. Então, por isso que ela fala dessa diferença de comunidade, né? Não é só o território lá onde você mora e os possíveis vizinhos que você tem, né? Comunidade para a gente é a escola onde nosso filho estuda, a nossa casa, nosso núcleo familiar, né? O nosso trabalho, né? Então, são todos esses locais. E a gente vem fazendo essas discussões de forma profunda mesmo, né? A partir das nossas dores. Então, é insuficiente, né, a forma que estava sendo pautado, né? Você pautar a partir só de direitos reprodutivos, por exemplo, né? Tem uma luta grande no Brasil a partir dessa pauta, né? Mas isso é insuficiente para as nossas dores, né? As nossas dores são muito maiores do que isso, né? A gente está aí, né? Nós fomos, muitas... As que conseguiram ir estão exaustas, tem muitas que nem conseguiram ir, mas muitas das mulheres, né, conseguiram ir para as faculdades, fizeram mestrados, fizeram doutorados, né? Mas a gente também sente, né, que isso são muito conquistas individuais, né? A gente precisa olhar para as conquistas e para as lutas comunitárias, né? As lutas que vão beneficiar todas as mulheres de Pindorama, né? Então, a gente também fala desse lugar, né, das mulheres empobrecidas, né? A gente tem um lado, né? O feminismo comunitário tem um lado. Nós não somos iguais, né? E isso a gente pode, apesar de sermos todas mulheres, nós não somos iguais às mulheres ricas, por exemplo. Nós temos um outro lugar, que é o lugar da mulher que tem que chegar. Se ela foi para a faculdade, ela tem que chegar e fazer a marmita dela do dia seguinte. Ela tem que chegar e ver se o filho tomou banho, se o filho fez dever de casa. Ela tem que chegar e dar uma limpada na casa, né? É diferente da mulher que tem condição de pagar uma empregada ou que tem condição de pagar uma escola particular e deixar o filho o dia todo. Nós, mulheres trabalhadoras, né, empobrecidas, mulheres que estão nas comunidades, muitas vezes a escola para criança é 4 horas, né? Uma criança que tem 4 anos, 4 horas. E o que ela faz com a criança no resto dos dias, né? Então, a gente tem um lado, né, o feminismo comunitário. A gente fala a partir das mulheres empobrecidas, né? Sim, e isso é importante porque se a gente for considerar esse estatuto de quem consegue avançar dentro de uma conquista individual,
Parabéns! Mas a persistência do patriarcado justamente é porque no coletivo ele continua organizando a sua tirania. Então, se você tem uma conquista individual, compartilha para o núcleo maior. Então, essa convivência, esse compartilhamento de experiências, trazendo novas experiências de cada comunidade, vai agregar um conhecimento para fazer com que as mulheres e os homens e as próximas gerações que se formem com menos patriarcado, com menos machismo e possam exercer as suas atividades, pensando não só no seu núcleo, mas no seu coletivo, em como essas questões vão se interseccionar com outros grupos, com outros coletivos, com outras mulheres. Porque aí a gente agrega o conhecimento não só para o meu núcleo familiar, mas o meu núcleo conversando com vários núcleos para formar uma comunidade, uma sociedade, para evitar justamente isso que aconteceu, que vocês acabaram de falar, de reproduzir, porque nós também temos mulheres com um pensamento machista, que reproduz esse pensamento. Então, como é que a gente chega também ao dialogar com todas essas mulheres e com todos esses homens, com todas essas pessoas, para que a gente possa construir uma sociedade que ela seja mais igual para todos, não só para o eu, mas para o coletivo, para que a gente tenha um crescimento não só na minha casa, mas no bairro, que a gente tenha um crescimento e um melhoramento dentro da comunidade, dentro dos territórios. E como é que a gente pensa isso? Porque aí a pontuação é perfeita. Todos esses posicionamentos e essas participações que podem começar no meu núcleo, mas que transcendem o meu núcleo para o coletivo, quando a gente pensa, por exemplo, na escola da criança, eu quero melhorar a escola que meu filho estuda, mas não só para o meu filho, porque várias crianças estudam ali. Eu preciso de creches para as crianças, mas não é só para a minha criança, é para todas as crianças que estão naquele bairro, naquela comunidade, e que possam ser assistidas e tenham uma educação de melhor qualidade. Então, a gente também convidar as pessoas a pensar nessa transição do individual para o coletivo, do coletivo para o individual, para a gente favorecer trocas que engrandeçam a sociedade que a gente vive, é que a gente consiga construir uma sociedade melhor para a gente poder viver. Acredito que es importante señalar que nos, como feminismo comunitario, sin dúvida que estamos haciendo propuestas para la cotidianidad, para lo inmediato, ¿no? Mas si esas conquistas inmediatas del cotidiano no están ligadas a una propuesta de país, qué país queremos, qué continente, qué mundo queremos, entonces fican muy reducidas e nuestros sueños muy empequeñecidos, muy reducidos. Entonces, nós, como feministas comunitarias, estamos impulsando para que as mulheres que estão actuando, que querem entrar, que van a entrar en la política, seus sonhos sejam muito amplios. Pensar en el mundo, pensar en el continente, pensar en todo nuestro continente, llaman América, Latinoamérica, nós como povos indígenas originarios llamamos Abya Yala, mas todo este continente, todo Pindorama Brasil, para todas las hermanas y para todos los hermanos, ¿no? Para nossa mãe natureza. Entonces, ese es el camino del feminismo comunitario, ¿no? ¿Cierto? Partimos de dar soluciones a nuestros problemas inmediatos, refletir con nuestros problemas inmediatos, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa, cuando Rafa está hablando también de las conquistas individuales, que nos estamos hablando de la organización del colectivo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer entra en política, entra solzinha, pode ter apoio, pode conseguir dinheiro, pode ter dinheiro, pode, certo? Sem dúvida, pode ganhar, perdão, desculpa, pode ganhar espaço, pode ganhar a candidatura, pode, sem dúvida. Mas o problema não é esse, o problema é como vai sostener. ¿A quién
rende contas. ¿Por qué entró? ¿Entró para qué? ¿Para ela salir en la TV Globo? Então, a participação, vocês veem a los homens, não? Os homens têm seu dinheiro, seu capital, e contactam um partido qualquer. Para eles pode ser direita, esquerda, mas eles querem ser senadores, deputados, dão seu dinheiro, fazem sua inversão, para eles é uma inversão política. Podem ser deputados, podem ser senadores, para seus interesses individuais e personais. Então, o feminismo comunitário está impulsando as candidaturas que vêm de mulheres que são organizadas, que respondem a um coletivo. ¿Para quê? Para que esse coletivo possa controlar, apoiar, defender, porque as mulheres recebem muito acoso político. Defender, apoiar e também controlar que não vá por caminho errado. Então, nós impulsamos as candidaturas de hermanas que sejam coletivas, que respondam à organização. Eu acho que é fundamental, assim, né, a gente pensar que ocupar os espaços de poder é necessário, né? Acho que a questão que a Júlia traz agora, né, é que como que a gente vai ocupar esses espaços, né? Haja vista, assim, a Cristiane deve conhecer, a gente tem aqui em Pindorama, no Brasil, a Júlia também tem acompanhado um pouco isso, que a gente tem várias ferramentas, conselhos, né? Principalmente dentro do SUS, né? A gente tem muitos processos do povo poder estar ocupando esses lugares, né? Das mulheres poderem estar ocupando esses lugares. Mas, às vezes eu me pergunto assim, aonde então a gente erra, né? Que a gente não vê o povo lá, né? A gente vê sempre as mesmas pessoas, a gente sempre acusa e diz assim, mas o povo não gosta de política no Brasil, mas as pessoas não querem se organizar, né? Por que isso, né? Então eu tenho refletido muito do lugar, né? Que as pessoas, quando chegam nesses espaços, elas não têm o direito de falar a partir do que ela está vivendo, e que ela tem essa necessidade de falar, né? Então, a Julie foi perfeita ali em dizer, né? Como que a gente transforma essa indignação, que é sim cotidiana, é sim ali do mundo, em algo global, né? Em algo maior, né? Em questões que são mundiais, né? Que está todo mundo vivendo em lugares diferentes, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que é esse encontro que o feminismo comunitário vem propondo de pensar, sim, essa cotidianidade, né? Que ela é importante, mas ligar ela a um projeto que é muito maior, né? E daí, falando em projeto, né? Quando a gente vê tantas ferramentas no Brasil de ocupação democrática dos espaços de poder que existem, mas a gente não vê isso acontecendo no dia a dia, é porque, infelizmente, a gente não tem um projeto de país, né? A gente tem um projeto eleitoral, que daí a gente vai lá, pensa ele para eleger os candidatos e depois vai todo mundo para casa, vai ficar reclamando durante 4 anos e depois de 4 anos a gente vai levantar e vai eleger de novo, muitas vezes as mesmas pessoas, né? Então, tem 2 questões que precisam ser ligadas. Primeiro, né, a gente tem que despertar a necessidade já está lá, né? A vontade dessas pessoas, a partir das suas necessidades, discutir o que está acontecendo, entender por que a gente paga tão caro no arroz, né? Por que a gente está pagando tão caro na carne, né? Por que a vida anda tão difícil e tem sido tão... cada vez tem ficado mais longe viver bem para a gente, né? E que isso tem a ver com quem a gente vota, né? Com quem a gente vai eleger, né? Então, essas questões têm que se aproximar, né? Talvez a linguagem tem que ser
mais fácil, né, para a gente conseguir compreender mais e para a gente conseguir, inclusive, discutir dentro das nossas casas, às vezes até com os nossos familiares é difícil discutir a partir dessas questões, né? E a gente já está nessa construção desse pensamento, mas eu gostaria que vocês enfatizassem agora para as mulheres que estão ocupando espaços, como elas podem se perceber, porque eu trabalho com vários grupos de mulheres, com vários tipos de mulheres, com várias escolaridades, com várias origens, e o primeiro passo, muitas vezes, é fazer com que essa mulher olhe para si mesma e se reconheça um ser político, se reconheça um agente, reconheça a sua importância e a sua singular contribuição, porque é ela que tem o olhar do lugar onde ela vive, do lugar onde ela mora. E ela perceber que isso não é uma barreira, não é um impedimento, isso é um potencial. Porque ela agrega, com cada olhar de cada uma dessas mulheres, elas agregam perspectivas importantíssimas para a gente repensar a realidade e para transformar essa realidade. Então, queria que vocês conversassem com essa mulher, que provavelmente vai assistir esse vídeo depois, para ela se perceber esse ser político, essa mulher capaz de transformar sua própria realidade. Olha, Cristiane, uma coisa assim, vamos a falar diretamente, não? Uma coisa que tem o feminismo comunitário é que ha desenvolvido muita proposta teórica, podemos falar com visão de mundo e de futuro. O sea, el feminismo comunitario en este momento, si vocês conheceriam todo o que estamos propondo, como nos organizamos, nossas metodologias, ficariam encantadas, ¿ya? Porque não é solamente porque nós pertenecemos ao feminismo comunitário, mas Rafa falou em palavras muito lindas. Somos um presente de la Pachamama para estos tempos en este continente. E isso o feminismo comunitário não solamente está funcionando em Pindorama, Brasil, sino em todo o continente. Somos um presente. Temos como diríamos, nossa mala a costas com muitos presentes trabalhados, construídos, tecidos com as sabedorias de muitas mulheres em nosso continente. E para juntas desfrutar, comer, aprender. É assim o feminismo comunitário. Mas sabe, Cristiane, penso que temos ainda que sair das atitudes competitivas e de inveja que estão em meio de nós. Como não nasceu de mim, como não nasceu em Brasil, como não nasceu em minha família, como estas feministas comunitárias não são minhas amigas, então, não. Vou pegar alguma coisinha, mas não vou fortalecer. Entende? Então, essa mentalidade, nós como feministas comunitárias temos uma metodologia de aprender, de incluir, de disfrutar de todas as belezas que vêm de todas nossas irmãs que querem tecer conosco. E nós queremos tecer com todo mundo que queira se comprometer com seu povo, que quiera se comprometer para solucionar os problemas de seu povo, para que quiera proteger a la mãe e hermana natureza, para que quiera acabar com o dolor dos assassinatos, dos femicídios, com os assassinatos a nossas crianças, a nossos jovens. Nós queremos tecer, abrir todo o que nós temos, o que habíamos aprendido y habíamos tecido y habíamos construido para que todo el mundo disfrute, aprenda, se alimente. Nós estamos en esa parada y esa siempre es nuestra convocatoria. Venga, construya conosco. Mas, por outro lado,
as recepções não são desse jeito, não? Está mediando essa inveja, essa competitividade que lamentablemente às vezes não permite, não enlazar, articular, tecer todas juntas este instrumento, não? Nós não competimos com nenhuma outra mulher que está lutando, não competimos, aportamos, mesmo se não é de nossa organização, nós estamos para apoiar, mesmo aqui, Cristiane, estamos com você, estamos compartilhando, e havíamos invitado você, e estamos... sempre somos assim, certo, Rafa? Certo, eu vou falar um pouquinho assim, acho que a partir assim, da minha história individual assim mesmo, porque eu acho que ela contribui muito para a discussão coletiva assim, e eu venho nessa luta política, né, desde os meus 15 anos. Estou com 39, então faz alguns anos. E desde então, assim, antes de conhecer o feminismo comunitário, eu sempre, para responder a pergunta, né, eu sempre busquei, assim, eu acho que um ideal dentro de transformação que nunca me transformou em um agente de transformação dentro da minha comunidade, sabe? Que era... Fui estudar, fiz várias questões e quando o feminismo comunitário chega na minha vida e que eu percebo que para eu ser esse agente de transformação, eu tinha que ter orgulho de quem eu sou, entendeu? Da onde eu nasci, da onde eu vim. Então, assim, o recado que eu tenho para dizer, assim, hoje, assim, para essas mulheres é que elas têm que contar a história delas. A primeira coisa, elas precisam contar a história delas. Elas precisam fazer a luta a partir de quem é elas. Então, o dia que eu conseguir entrar numa live ou pegar um microfone e dizer assim, eu sou a Rafaela, filha do Lico, que é um trabalhador rural, filha da Nilza, que é doméstica, que trabalhou a vida inteira em casa, que cuidou dos filhos, que morava na roça, que mora na roça a vida inteira, que teve muita dificuldade para estudar. O dia que eu consegui falar isso, né, que eu consegui ter orgulho disso, eu hoje consigo chegar aqui e não ficar nervosa para conversar, para falar. Eu consigo desenvolver falas, tenho conseguido fazer algumas escritas, porque eu falo a partir do que eu sou, assim, eu não estou inventando uma pessoa, não. E eu acho que na política é isso, né? A primeira coisa que a gente tem que ser é verdadeira. E a gente precisa, nessa verdade, né, construir verdades que nos sustentam, né? E as verdades que nos sustentam é a nossa comunidade, né? É da onde a gente veio, né? É o que a gente pode oferecer, quem a gente é, né? Então, acho que a primeira questão é essa, né? Que essas mulheres falam do lugar que elas vêm, sabe? Contem a história delas. E muitas vezes são histórias de dores que a gente traz, né? Mas são essas histórias de dores que nos libertam, né? Que nos fazem ser agentes de transformação, né? Então, acho que a primeira questão é essa. E a segunda questão, né, é que, assim, o feminismo comunitário, né, tem dialogado a partir desses corpos de mulheres que não são os corpos padrões, né? Que não é a mulher branca, magra, muitas vezes, né? Não, são mulheres de verdade mesmo, né? São mulheres que não estão lá correndo para mutilar seus corpos, né? Para modificar. Não, a gente aceita esse corpo, né? Que a gente tem, né? Agradece por ele, né? E a gente luta com esse corpo, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? A gente precisa romper esse muro, né? De que tem pessoas que são melhores do que nós, né? Não tem ninguém que é melhor do que nós, né? As pessoas adquirem experiência com o tempo, né? Elas conhecem coisas, elas descobrem coisas. Então, quando a gente vai trocar, ela vai trazer mais informações do que a gente. Por quê? Porque ela viu mais, porque ela conheceu mais coisas. Às vezes ela teve oportunidade de conhecer outros territórios que a gente não teve, né? Então, por isso ela consegue desenvolver. Mas a gente, com a nossa história, com a nossa memória, a gente também tem condição de fazer essa troca, né? Então, é necessário que nós sejamos nós mesmas, né? E esse convite é um convite muito lindo, porque
ter orgulho de ser quem se é e assumir esse protagonismo de saber contar sua própria história, não querendo ser outra pessoa, ou não querendo negar a história que se teve, ou negar, não, eu não queria ter essa família, essa origem, nasci em tal lugar. Não, eu nasci naquele lugar. E a partir de ter nascido naquele lugar, eu me fiz como eu sou. Então, assim mesmo. A mulher precisa se apropriar da sua história, para saber a força que isso tem. Porque quando você se apropria da sua história, você fala dos seus ancestrais, de onde você veio, do seu lugar, do seu território, da sua comunidade, você é literalmente abençoado por todos eles, porque você está fazendo uma reverência à vida que chegou até você. Você está agradecendo profundamente essa vida que chegou até você, por todas essas dores, por todas essas lutas, e apesar de tudo isso, a vida chegou a você. Então, a natureza que se revela através desse exercício da vida e da vida coletiva, porque a gente não chega no mundo sozinho, a gente chega num conjunto de pessoas e continua convivendo com esse coletivo, a gente agradece pelo lugar onde a gente está, mas a partir de onde a gente saiu até chegar aqui. E aí a gente consegue, que eu acho belíssimo isso, se apropriar do lugar, que nem a Rafa falou. Eu consigo chegar aqui e falar de mim, sem ter vergonha nenhuma. Faça essa experiência. Para você que está assistindo esse vídeo, faça essa experiência de começar a perguntar quem foi a minha mãe, porque às vezes eu não conhecia a minha mãe, quem é o meu pai, que às vezes eu não conheci, quem são meus avós, eles vieram de onde. Constrói a sua história, conheça a sua história, se aproprie da sua história e você vai perceber a força que isso vai consignar no seu coração e na sua vida para você seguir adiante. Así es, Cristiane. Entonces, pienso que ya estamos, tenemos pocos minutos. Entonces, nos queremos convidar a las hermanas a ver nuestro Facebook. Ahí vamos a pasar, ¿no? Nuestro Facebook, nuestro Instagram. Siempre estamos haciendo convites online, también presencial. Las mujeres no somos un tema, un sector, un problema, somos a metade de cada povo, não? Então, é outra coisa que é muito importante de lembrar, que as mulheres não somos uma minoria. Tem um imaginário social planteado por la política, por la sociedad. Así que las mujeres, están los campesinos, están los estudiantes, están los profesores y las mujeres, ¿no? Como si nós fôssemos assim, uma partezinha pequena. Então, não. As mulheres somos a metade de todos, a metade dos problemas, a metade das soluções, a metade é a esperança de cada povo. As mulheres somos a metade. Então, é outro pensamento, é outra coisa que tem que estar em nossa cabeça, em nosso coração, em nossos corpos. Não somos uma minoria que está pedindo esmolas. Somos a metade que quer dignificar seu corpo, sua vida, sua existência. Com isso, eu me despido. Muito obrigado, Cristiane. Eu que agradeço. Passo a palavra, então, para a Rafaela. A gente, acho que a principal mensagem assim, que eu quero deixar é que nós, feministas comunitárias, a gente não aceita esse sistema do jeito que ele está colocado, né? Nós vivemos hoje numa sociedade que está doente, né, por várias questões, né? Não são só as questões financeiras, né? Nós temos vários problemas que vão surgindo a partir da desigualdade social, sim, que é um fator importante, né? E a nossa luta é pelo viver bem, né? E o viver bem é preservando a nossa mãe terra, a nossa mãe natureza, é preservando as nossas vidas, né? A gente fala que a gente não quer só trabalhar, né? A gente quer se divertir, a gente quer cultura, a gente quer comer bem, né? Comer bem mesmo, todo mundo merece, né? A gente quer comer coisa diferente, a gente quer ter acesso. Então, a nossa luta é para que todo mundo tenha acesso a tudo, tenha acesso do bom mesmo, que isso seja revertido para todo o nosso povo. Então, assim, a gente não aceita essa condição de vida que ela está colocada hoje, e a nossa luta ela é para que esse sistema seja mudado, sim, e a gente só vai fazer isso juntas, né? Juntas,
de mãos dadas aí, com muitas mãos. Como a Júlia colocou, não existe essa competição entre nós não queremos competir com nenhuma outra mulher e também com nenhum outro homem que esteja nessa condição nossa de homens empobrecidos também, né? Pelo contrário, né? A gente está aqui para somar, a gente entende que tem aí espaço de luta e de organização para todo mundo, né? E o nosso convite é que isso se amplie, que mais mulheres, né, estejam nesse processo de organizar suas comunidades, de pensar. Nós temos nossos livros também aí que contribuem muito para essa discussão, né? Nós temos os conceitos que a gente vem trazendo, vem se aprofundando, né? Então é um convite mesmo, é uma convocação para que as pessoas elas sejam protagonistas, né? Que elas ocupem os espaços, que elas sejam protagonistas da sua história, da sua vida, porque a história muitas vezes da onde a gente veio é a história de Pindorama, né? Reflete, né, no que é hoje esse país, em todas essas diversidade que existe aqui, né? Então, que a gente possa aí celebrar a vida, né? E a gente vai celebrar a vida quando a gente está bem, né? E para estar bem, a gente tem que dizer que a gente não aceita esse sistema do jeito que ele está agora, e por isso que os nossos corpos estão em lutas e vão continuar em luta. Tá? Grande abraço, Cristiane, obrigada, Júlia, e obrigada a todos. Obrigada a ti, Rafa, obrigada, Cristiane. Para mim é um prazer recebê-las. Voltem sempre mais vezes para contribuir com as nossas mulheres, para que a gente possa construir juntas. Então, um abraço diretamente do meu coração para vocês.